21 de novembro de 2025. O Bitcoin, que poucas semanas atrás estava lá nas alturas, passando dos 120 mil dólares, simplesmente despenca e testa o suporte de 80 mil. O mercado inteiro está em pânico, e a pergunta na cabeça de todo mundo é uma só: o que raio está acontecendo? Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, esse número aqui diz tudo. Em só 6 semanas, o mercado de criptomoedas viu 1,2 trilhão de dólares simplesmente evaporar. É como se a economia inteira de um país, tipo o Brasil, tivesse sido apagada do mapa em pouco mais de um mês. Inacreditável. Ok, antes da gente desmontar essa bomba relógio, um aviso rápido. Todas as fontes e os dados que a gente vai usar aqui estão linkados na descrição, tá bom? E se a ideia é entender esses movimentos do mercado, já sabe o que fazer. Curte, compartilhe e se inscreve para não perder nenhuma análise. E isso tudo nos leva, claro, à grande questão. Aquela pergunta que não quer calar: será que o mercado de alta acabou? A gente entrou oficialmente num bear market? Vamos investigar cada peça desse quebra-cabeça para descobrir. A nossa investigação começa agora. Porque o que aconteceu não foi um evento isolado, um raio em céu azul. Foi, na verdade, uma verdadeira tempestade perfeita, com vários fatores acontecendo exatamente ao mesmo tempo. A nossa análise vai ter dois lados. Primeiro, a gente vai olhar para fora, para a tempestade macroeconômica que não abalou só o Bitcoin, mas todos os mercados de risco do planeta. Vamos começar por aí. E olha só, esse gráfico aqui mostra o grande gatilho. O mercado tinha 95% de certeza que o Banco Central americano ia cortar os juros em dezembro. Só que aí saíram os dados de emprego meio confusos e essa chance despencou para só 30%. Ou seja, menos dinheiro barato na economia, menos vontade de correr risco. E a tempestade não parou por aí, não. A gente viu ações de tecnologia como a Nvidia caindo forte e o Bitcoin tem andado bem parecido com elas ultimamente. Para piorar, uma paralisação do governo americano deixou os investidores no escuro, sem dados importantes da economia. E quando não tem dado, tem incerteza, e o mercado odeia incerteza. Joga aí na conta uma nova ameaça de guerra comercial com a China e pronto, tá aí a receita perfeita para o pânico, uma fuga geral do risco. Beleza, esse era o cenário lá fora. Agora, vamos olhar para dentro de casa, para o ecossistema cripto, porque as pressões de fora foram muito amplificadas por uma reação em cadeia que aconteceu dentro do próprio mercado. E aqui está a prova da pressão interna. Em um único dia, o maior ETF de Bitcoin do mundo, o da BlackRock, teve uma fuga recorde de 523 milhões de dólares. Isso mostra que o chamado dinheiro inteligente dos grandes fundos que ajudou tanto o preço a subir, agora estava correndo para a porta de saída. Mas é aqui que a história fica muito interessante. Exatamente no momento em que o pânico se instalava e os ETFs despejavam moedas no mercado, um outro tipo de investidor estava fazendo o movimento contrário. Pois é, enquanto quase todo mundo vendia, o fundo bilionário da Universidade de Harvard não só comprou na baixa, como triplicou a sua aposta. Pensa nisso. De um lado, pânico, do outro, convicção de longo prazo. É uma divergência que a gente não pode ignorar. Para a gente entender a próxima fonte de pressão, a gente precisa definir esse termo aqui, underwater, ou submerso em bom português. É basicamente quando o preço de um ativo cai e fica abaixo do seu preço médio de compra, sabe? Gerando um prejuízo que ainda não foi realizado. E é exatamente aí que a situação da MicroStrategy, a maior empresa detentora de Bitcoin, vira um ponto de atenção. Com o preço perto dos 80 mil, eles estão perigosamente perto do custo médio de toda a sua posição, que é gigantesca. Se o preço cair abaixo de 74 mil, toda a pilha de Bitcoin da empresa fica underwater, o que gera um medo enorme no mercado de uma venda forçada. Ok, a gente já viu o porquê da queda. Agora, vamos ver o quê? Vamos dar uma de detetive e analisar as pistas forenses que essa queda deixou, tanto nos gráficos quanto na blockchain. Lá para meados de novembro, um alarme soou nos gráficos do Bitcoin, a temida cruz da morte. É um sinal técnico clássico que acontece quando a tendência de curto prazo perde força e cruza para baixo da tendência de longo prazo. Historicamente, é um aviso de que quedas mais fortes podem estar vindo por aí. A queda não foi em linha reta, aconteceu em cascata, como um efeito dominó. Primeiro, o nível psicológico de 100 mil dólares foi para o espaço. Depois, a zona de 90 mil, onde os institucionais entraram. Cada suporte que era rompido acionava vendas automáticas, empurrando o preço para o próximo nível. E agora, a batalha acontece aqui,
na linha de defesa dos 80 mil dólares. Mas sabe, os gráficos só contam uma parte da história. Os dados da própria blockchain, os dados on-chain, é que permitem a gente ver com clareza o que cada tipo de investidor estava fazendo no meio desse caos todo. E o que esses dados mostram é fascinante. A gente vê uma divisão bem clara. A galera mais nova no mercado, de curto prazo, vendeu em pânico, realizando prejuízo. Algumas baleias mais antigas aproveitaram para botar um lucro no bolso. E do outro lado da mesa, quem estava comprando? As super baleias, as maiores carteiras e os pequenos investidores de varejo, acumulando e comprando na baixa. Esse pânico todo pode ser medido pelo índice de medo e ganância, que mergulhou em medo extremo. E o mais interessante desse indicador é que, historicamente, quando o sentimento chega em níveis tão baixos assim, ele muitas vezes funciona como um sinal contrário, um sinal de que o fundo do poço pode estar próximo. Certo, pessoal, juntamos todas as evidências, o cenário macro, os fluxos de dinheiro, a análise técnica e os dados da blockchain. Agora, vamos tentar responder aquela pergunta lá do começo. Para onde a gente vai a partir daqui? Essencialmente, a batalha agora é entre dois cenários. De um lado, o cenário pessimista dos ursos, que diz que a empresa ainda não acabou e que uma queda abaixo dos 74 mil dólares, o preço médio da MicroStrategy, poderia causar uma nova onda de pânico. Do outro lado, o cenário otimista dos touros, que defende que isso tudo foi só uma correção saudável. Eles apontam para indicadores mostrando que o ativo foi vendido em excesso e que, se o preço recuperar os 94 mil dólares, a alta volta para o jogo. No fim das contas, independentemente do próximo grande movimento, o consenso entre os analistas é um só. A fase do dinheiro fácil, daquela alta sem resistência, acabou. O que a gente viu foi uma limpeza necessária no sistema, uma purga de quem estava alavancado demais, deixando o mercado num ponto crítico, um ponto de inflexão. E agora a pergunta volta para o debate. Com todas essas evidências na mesa, o que a gente está vendo? É uma correção saudável, um fôlego antes da próxima pernada de alta, ou é o começo de um novo inverno cripto? Quero saber a opinião de vocês. Deixem as análises aqui nos comentários, que a conversa continua por lá.